Olá, tudo bem com vocês? Como pintar um artesanato em MDF? Como customizar, como personalizar de forma tranquila, de forma tradicional, de forma básica um artesanato em MDF? Nós temos aqui coisas básicas dentro do artesanato MDF, dentro do universo artesanatos. Nós temos uma caixa 15 por 10, 6 de altura. Nós temos aqui uma caixa relógio, né? Para dar de presente ou guardar o seu relógio. E nós temos aqui também um porta-lápis que as pessoas costumam comprar para dar de lembrancinha ou dar de presente, ou até mesmo para você botar no seu escritório. Então o assunto hoje é como pintar basicamente um artesanato em MDF. Como fazer uma pintura, uma customização, uma personalização básica, tradicional e simples, começando do zero em uma caixa de artesanato em MDF. Então venha comigo, fica comigo, interaja comigo, assista esse vídeo até o final para que você possa aí aprender a pintar uma caixa de artesanato. Então, sentado ou em pé numa cadeira, numa mesinha, com uma mesa pequena de 80 por 80, essas mesas de ferros de bar, num cantinho lá na sua área, num cantinho no seu terraço, ou no cantinho da sua sala, ou até mesmo lá no fundo das suas cozinhas, ou seja, um cantinho apenas com uma cadeira e com uma mesa. Você põe uma toalha de papel, você põe ali um jornal em cima da mesa para quando terminar de pintar você amassar e jogar fora e não fazer lambança nenhuma dentro de casa. Então, lá no cantinho, um espaço, materiais que você precisa aí de um pincel, né? Um pincel, é claro que esse pincel aqui é muito largo, você precisa aí de um pincel ou dois, de meia polegada e uma polegada correspondente a 2,5 centímetros e meia polegada correspondente a 1,2 centímetro milímetros, mais ou menos. Então você precisa de um pincel para começar, de meia polegada, que vai te custar aí R$2 aproximadamente. Você precisa de um rolinho com um cabinho, que vai te custar aí aproximadamente também R$2. Um pedaço de lixa, se não tiver, uma lixa custa R$1, R$1,50, 220. Lixa 220, aqui olha, ok? 220. Você precisa de uma base para artesanato em MDF, base ou fundo preparador. Você precisa de tinta, você precisa de tinta rosa, azul, vermelha, não sei a cor que você precisa. E você precisa de um verniz. O verniz pode ser acrílico ou não. Melhor acrílico, que é a base de água. Aí pode ser fosco ou brilhante, ele é leitoso assim, mas ele fica transparente. Então, esses são os produtos que você precisa para começar: pincel, tinta, base, lixa, um rolinho e, se quiser, o verniz. Tendo esses produtos aqui em mãos, agora nós vamos trabalhar o MDF. Mas antes eu quero falar aqui a respeito dessa marca que eu gosto, a marca Tintex. Não estou ganhando nada, não fiz comunicação nenhuma para poder fazer esta propaganda. Estou fazendo porque é uma das marcas que eu vendo na nossa loja, né? Na nossa loja 31830836, Facebook Inhaúma MDF, é uma das marcas que vendemos lá e tão boa quanto as outras, mesma finalidade, mesmo resultado, mesmo acabamento e um pouco mais
barata do que as outras marcas. Isso é a verdade, é a realidade. É a realidade. Tem gente que gosta de trabalhar com a marca X, a marca Acrylex, a marca Daiara. Sim, são ótimas também. Porém, são mais caras sim, um pouquinho. E o vidro é de menor, é um frasco menor. Esse frasco é maior e é mais em conta. Então aqui, ó, Tintex, ok? É a tinta que nós trabalhamos também e eu trabalho com ela. Eu faço meus artesanatos com ela. Claro, não sou um profissional, não sou artesão, porém eu gosto de meter a mão porque eu trabalho com madeira desde os meus 12 anos. Subirei um vídeo falando sobre nossa história. Desde os meus 12 anos que nós trabalhamos com madeira, com MDF, com marcenaria, carpintaria. E agora, há 8 anos, 10 anos mais ou menos, trabalhando com artesanatos em MDF, fabricando e vendendo também, ok? Então, estamos aqui. Bom, a pergunta que sempre fazem, preciso lixar? Não! Não e não e não, você não precisa lixar. Pelo menos os nossos produtos, você não precisa lixar. Está liso, liso, liso. Olha só, se você pôr lixo aqui, vai ficar ruim. Se você lixar isso aqui, vai ficar ruim. Vai ficar, pode acreditar. Quando você comprar conosco um MDF, o nosso MDF é de uma qualidade superior, uma qualidade melhor, você vai ver que é super lisinho. E eu ouço sempre isso. Algumas clientes que gostam de dar um bom acabamento, elas sempre dizem: o seu material, a sua matéria-prima é de ótima qualidade, porque a gente não precisa ficar dando muitas demãos. Dá uma demão já está praticamente pronto. Então, não precisa lixar, ok? Não precisa lixar. Quando muito, você pode dar uma lixinha só no topo. Aqui, ó. No topo, só. No topo. Pronto. Mas não precisa. Por quê? Porque você vai dar o fundo preparador, então você vai precisar lixar. Então, resumindo, não precisa lixar. A primeira coisa, então anote aí, a primeira coisa que você precisa fazer é dar a base. A base, aqui, desculpa, a base, ou fundo preparador. Molhou o pincel aqui na base, né? Põe num potinho, molhou o pincel na base. Então você sempre pinta primeiro por dentro, né? De uma forma, pode ser uma forma rápida. Põe lá para secar, emborcado. Pintou aqui dentro, pintou. Ele vai secar, vai parecer que não tem produto nenhum, mas tem produto. E bota emborcado. Qual é a finalidade da base? A finalidade da base ou do fundo preparador é impermeabilizar o MDF, ou seja, tampar os poros, tampar os poros, tampar os furinhos e depois que você lixar, ficar macio, ficar lisinho. Então, você volta com a peça e agora você vai segurar assim, com a mão dentro, e você vai passar a base por fora, bota a base por fora, aqui ó, por fora, ok? Passou a base por fora, deixa quietinho lá. 10 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, você lixou tudo, por dentro, por fora, na lateral, no topo. No topo aqui, eu sempre dando uma forçadinha, porque vai arrepiar um pouquinho mais, no topo. Então, você impermeabilizou a sua caixinha, né? Impermeabilizou, você passou a base, né? E agora você lixou tudo, tá lixadinho? Agora
você vai passar a tinta na cor que você desejar. Cadê nossa tinta rosa aqui, olha? A tinta rosa, a cor que você deseja. Você vai lavar o pincel bem lavadinho. Se você não tiver outro, você lava ele bem lavadinho. Você passa a tinta, molha e da mesma forma, pintou por dentro, botou emborcado lá. Pintou por dentro, botou emborcado lá, depois volta com ele e pinta do lado de fora. Pintou do lado de fora, ok? Então aqui você pintou, né? Você passou a base, você lixou, agora você deu a primeira demão de tinta, né? Deu a primeira demão de tinta. Esperou secar, dá a segunda demão de tinta. A segunda demão de tinta você pode passar apenas do lado de fora. Tudo por dentro não precisa tanto passar. Aí é critério, fica a sua determinação, você decide. Então a segunda demão de tinta não precisa lixar para dar a segunda demão de tinta. E você pode apenas passar por fora. Beleza, mais 20, 30 minutos, secou. Agora você está lixando a tinta. Por dentro você não vai lixar, por dentro você não precisa lixar, você vai lixar apenas por fora. A tinta, com que lixa? A lixa que você usou para lixar a base. Por quê? Porque ela já está gasta, já está macia e fina. Então ela não vai arranhar a pintura e não vai tirar a tinta, vai só amaciar, vai apenas dar uma amaciada. Amaciou, lixou. Tá perfeito, tá tranquilo, tá sem falha, tá lindo. Praticamente a caixa está pronta. E agora você vai apenas passar o seu verniz. Lave novamente o seu pincel, ou de preferência, pelo menos no verniz, use outro pincel. Mas se não tiver, não tem problema. Lave bem, passe, molhe o pincel no verniz e aplique novamente. Por dentro, se quiser, e depois por fora. Então, pintou, depois invernizou. Então, o primeiro passo é base. Lixar não. O primeiro passo é base, passar a base. Primeiro passo, base. Segundo passo, lixar. Terceiro, tinta. Quarto, segunda demão de tinta. Quinto, lixar a tinta. E o sexto, passar o verniz com muito carinho, com muita atenção. Assim como a segunda demão de tinta, com muito carinho e muita atenção para não ficar falha. Então aqui você tem a sua caixa pronta, Então você tem aí um porta-escritório com gavetinha, ok? Um porta-escritório com gavetinha. Desculpe que Deus está levantando muita peça, é que é a primeira vez que eu faço esse vídeo pintando um artesanato. Você tem aqui, olha, um porta-escritório. Eu mesmo pinto rapidinho aqui. Você tem essa caixinha pintada e decorada ou tematizada Frozen, festinha da Frozen, né? E você tem aqui também este quadro, todo pintado em branquinho, depois chamuscado com uma esponja de azul, né? Esse daqui foi minha filha mais velha que faz. Ela faz isso numa facilidade, uma tranquilidade. Ela pinta isso ali no sofá, vendo televisão, rapidinho, chamuscado com uma esponjinha. E depois ela passou todo o verniz. Então, muito rapidinho, ela pinta isso daqui muito rápido. Ah, mas como é que eu vou pintar rápido? Quando você pegar a prática, 1, 2, 3, 5 peças, você pegou a prática. Então, está aí esse vídeo a respeito de pintar artesanato de MDF, uma pintura tradicional, arroz com feijão. Aí depois sim aprenderemos
outras